as pessoas que podem e com coração para se doar e para ajudar nesta obra. E eu falo isso financeiramente, né? Porque tudo hoje requer dinheiro, né? Ah, você está pedindo dinheiro, não, mas tudo requer dinheiro para se fazer alguma coisa. Então que Deus levante algum homem, alguma mulher de sabedoria e que possa investir de uma forma financeira no reino dos céus para alcançar outras vidas através dessa rádio, como já tem alcançado, mas que possa chegar em mais lugares. E eu tenho certeza que Deus ele vai conceder, fazer a vontade dele, né? Mas essa é a nossa oração, esse é o nosso desejo, que sempre a gente está orando, por mais que às vezes eu não possa assistir todos os programas do irmão José, por mais que às vezes eu não possa estar aqui, mas eu sempre estou orando por irmão José, sempre estou orando por esta rádio, orando para que pessoas assistam, pessoas aceitem Jesus, ou talvez que pessoas que estejam passando por um momento difícil, elas possam clicar ali no seu celular e assistir e receber uma palavra de Deus, receber um conforto por homens que vêm aqui, ou pelo irmão José, pela irmã Dineide que estão aqui também. E que Deus possa cada dia mais, através dessa rádio, fazer grandes coisas como já tem feito. Aleluia. Amém, irmãos? Quero ser fiel ao tema armadura, né? Que é o tema que está sendo falado. E como diz, né? Nessa mesa, nesse banquete que nós estamos participando aqui, que eu assisti os programas aqui sobre a armadura, do pastor Gerson, o irmão Dilson, o irmão Juarez, e eu fiquei só com o finalzinho do banquete, né? O pastor Gerson veio aqui, né? Eu ficar por depois do pastor Gerson, para mim, é algo que vai suar a camisa, né? Mas eu tenho algo aqui para dizer para nós, algo não simples, porque a palavra de Deus ela não é simples, né? Qualquer palavra de Deus ela tem algo muito riquíssimo, né? Mas eu tenho algo aqui para nós assim bem para nós entendermos alguma coisa que não foi falado aqui, e eu quero aproveitar para falar sobre isso. Então nós sabemos que Efésios, né? O livro de Efésios, que é onde se trata sobre o assunto armadura, né? Onde fala sobre a armadura de Deus, nós sabemos que essa carta foi Paulo quem escreveu essa carta. E Paulo, quando ele escreve essa carta, ele está preso, né? Ele está preso, e Paulo, ele não foi preso porque ele cometeu um crime, porque ele matou uma pessoa, porque ele traficou, porque ele roubou, não. Paulo, ele foi preso porque ele pregava o evangelho. Paulo estava sendo preso, e ele estava preso, né, quando ele fez esta carta para essa igreja. Paulo, ele foi nessa cidade enviado por Deus, né, na cidade de Éfeso, e ele foi lá e ficou por cerca de 2 anos, irmão José, pregando a palavra lá. Mas essa cidade de Éfeso era uma cidade muito idólatra. Eles adoravam uma deusa, você talvez conhece bem a história, mas eu quero entrar aqui para nós entendermos. Eles adoravam uma deusa chamada deusa Diana. Essa deusa Diana, os comércios das regiões, ali os artesãos da época, eles faziam estátuas, faziam chaveiros, faziam várias coisas representando essa deusa Diana, que era a deusa do sol também, a deusa da fertilidade, que eles assim entendiam. E eles faziam todo esse comércio, e a maioria dos comerciantes, a maioria dos impostos ali arrecadados com isso, era através dessa deusa, né, Diana, porque era o que o comércio vendia, né? Então, quando Paulo chega pregando a palavra de Deus, ele chega pregando o evangelho mesmo, porque ele recém tinha tido um encontro com Jesus, ele tinha então passado por a experiência, e ele chega ali, né, com o fervor do Espírito Santo, falando para que eles se arrependam, falando sobre a idolatria. Então muitas pessoas elas vão largando a idolatria, e o comércio vai decaindo, não vai se vendendo mais aquilo que estava sendo feito ali para aquela deusa. O comércio acaba tendo um desfalque, e os governantes da época eles se reúnem e falam: o que está acontecendo? O povo não está mais comprando o que nós estamos vendendo, o povo não está mais adquirindo aquilo que nós estamos vendendo, o que está acontecendo? E alguém chega lá e fala: surgiu um homem chamado Paulo, e ele está pregando um evangelho aí de um Deus que está falando que isso é idolatria, que isso é pecado, que isso não leva para o reino dos céus.
é esse homem que está fazendo isso. Então o povo, os governantes da época, eles se reúnem e prendem Paulo, porque Paulo estava pregando sobre o pecado. Então aqui já fica algo para nós, que às vezes, muitas vezes, se nós formos pregar sobre o pecado em alguns lugares, talvez nós vamos ser tidos como pessoas ignorantes, ou talvez nós vamos ser expulsos como Paulo foi, né? Hoje talvez preso, talvez não, mas Paulo ele foi preso por pregar sobre o pecado. Então Paulo ali ele vai preso, e ele fica preso, e ele já tinha formado cerca de 2 anos pregando a palavra, irmão José, então já tinha estabelecido uma igreja ali. Então quando ele estabelece essa igreja ali, ele faz uma carta, quando ele está preso, ele faz essa carta e envia para essas pessoas que ele tinha ganhado para Jesus. E se você ler desde o primeiro capítulo, ele vai falar, vocês foram formados por Jesus, foi Jesus que se sacrificou, Deus é o nosso Pai, você já tem as bênçãos. Ele começa falando no capítulo 1, o capítulo 2 ele vai falar, a salvação é pela graça, vocês não precisam fazer nada, é um favor imerecido. Ele vai falando, e ele vai falando ainda, vocês não podem voltar às coisas passadas que vocês faziam, vocês não podem voltar a adorar a deusa Diana, vocês não podem voltar a comprar o artifício, por mais que eles estão falando, mas vocês têm que permanecer na fé. E Paulo vai falando isso, ele vai falando para essa igreja que ele tinha formado em Éfeso, ele preso, ele vai dando essa instrução para essa igreja. Ele vai falando sobre a obediência do filho ao pai, do pai não provocar a ira dos filhos, porque tudo isso chegou-se, mesmo ele preso, mas alguém levava essas informações para Paulo. Os irmãos estão assim, está tendo contenda na igreja por causa disso, está tendo contenda por causa disso, e Paulo faz então essa carta e escreve para eles. Mas o detalhe é aqui nesse capítulo 6 e o versículo 10, irmão José, quando Paulo escreve sobre a armadura de Deus, ele fala assim, o pastor Gerson falou muito bem isso no sábado que ele estava aqui, ele disse, no demais, irmãos meus. Então Paulo está dizendo, contudo, né, resumindo tudo que eu falei para vocês, vocês têm que se fortalecer no Senhor e na força do seu poder. E no versículo 11 ele diz, e vocês têm que se revestir da armadura de Deus, porque eles estavam querendo se revestir de outra armadura. Eles estavam querendo se revestir com a armadura da terra. Então Paulo diz, não, vocês têm que se revestir da armadura de Deus, porque a armadura é de Deus. Então é o exemplo que nós temos de Davi, quando Davi vai enfrentar o gigante Golias, você sabe muito bem, conhecido essa história. Davi ele vai enfrentar, e Saul, que é o rei, ele fornece para Davi as armaduras ali para Davi vestir, que era uma armadura de soldado que ia para uma guerra, que ia para uma batalha. E Davi veste aquela armadura, mas Davi não consegue nem andar com aquela armadura, porque é uma armadura da terra. Porque Davi estava com o Senhor, então ele estava acostumado a usar a armadura de Deus. E ele quis ali usar a armadura da terra, ele não conseguiu nem se movimentar. Então se você, irmão, largar a armadura de Deus para usar a armadura da terra, você não vai sair do lugar, você vai ficar no mesmo lugar e você não vai conseguir vencer o gigante. Mas agora se você fazer igual Davi fez, Davi disse, eu não quero essa armadura, eu não consigo andar com ela, não é para mim, mas eu vou vencer esse gigante em nome de Jesus, em nome do Senhor dos Exércitos. Então a nossa armadura é de Deus e nós vamos vencer com ela, não com as coisas da terra. E Paulo vai dizendo ainda, para que vocês possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Então veja bem, o que é uma armadura? Para nós entendermos aqui, o que é uma armadura? Armadura, a própria palavra ela já diz, já é a resposta, é uma arma dura, é uma arma de resistência, é uma arma que não é fácil para você chegar até a pessoa, porque ela está com uma armadura, ela está protegida, a armadura ela faz um bloqueio em nós. Então, a armadura é algo que faz com que nós estejamos protegidos. E é isso que Paulo vai dizer. E por que Paulo ele fala aqui no versículo 13, ele vai dizer assim, vocês têm que tomar a armadura de Deus e vocês têm que ficar firme, cingir os vossos lombos com a verdade, vestir a couraça da justiça, calçar os pés com a preparação do evangelho, tomar o escudo da fé, colocar o capacete da salvação, pegar a espada, que é a palavra de Deus. Por que Paulo vai dizer isso? Porque Paulo está preso. Então Paulo ali ele está tem soldados romanos vigiando ele na sua cela. A Bíblia diz que quando alguém era preso naquela época, ia um soldado de um lado e ia um soldado do outro, e ficava ali vigiando
essa pessoa. Pedro é um exemplo que quando ele está lá e a igreja está orando por ele, o anjo vai lá visitar Pedro na prisão e o liberta de lá. Os soldados acordam assustados, porque eles estão do lado de Pedro, e Pedro já está sem as correntes. Então, na época, quando uma pessoa estava presa, ela ficava assim, soldados ficavam ao seu lado. Talvez como Pedro estava já um bom tempo preso, talvez os soldados ficavam ali em volta, olhando, vendo o que ele estava fazendo, né, monitorando ele. Então, Paulo, ele está olhando, ele está vendo um soldado. Por isso que ele coloca aqui para nós como era um soldado da época. Então, o soldado, ele tinha cingido o vosso lombo com a verdade. Então ele tinha uma roupa por debaixo da armadura, né? Nós temos essa roupa, que é a veste da salvação. Depois ele vinha com uma couraça da justiça. Paulo está vendo o soldado e está escrevendo, você tem que colocar a couraça da justiça. Depois ele vê os calçados da preparação. Então ele vê que os soldados, eles tinham um calçado, que era um calçado diferente, um calçado preparado para aquilo. Depois eles tinham um escudo, então esses soldados, eles andavam com escudo. Depois eles tinham um capacete, eles andavam com um capacete, e eles também tinham uma espada. Então Paulo está vendo um soldado, ele está usando isso para dizer para os irmãos em Éfeso, vocês têm que estar igual esse soldado que eu estou vendo aqui, mas isso é espiritual, isso não é físico. Então fica essa dica para nós do que Paulo nos diz, né? Que nós temos que se revestir com essa armadura de Deus. Só introduzir isso aqui para dizer aonde eu quero chegar, o que eu quero falar para os irmãos nesta tarde. Então nós entendemos todo o contexto de Efésios capítulo 6, onde Paulo estava, os outros irmãos que passaram aqui falando sobre isso também já relataram, mas aqui eu quis dizer para que nós entendamos. Então, o que é uma armadura? Você entendeu? E agora o que nós temos que saber? Nós falamos em armadura, em armas, em guerra, em lutas, mas com quem nós estamos realmente lutando? Nós temos essa armadura, mas para lutar com quem? Davi sabia quem era o seu oponente, Golias. E nós, irmãos e irmãs, quem é o nosso oponente? O versículo 12 nos diz qual é o nosso oponente. Paulo está dizendo para a igreja de Éfeso, irmãos, olha aqui, irmãos, vocês não têm que lutar contra carne e sangue, vocês não têm que ficar brigando entre vocês, irmãos, porque a vossa briga, sabe com quem que é? É contra os principados, é contra as potestades, é contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais das maldades nos lugares celestiais. Essa é a luta que vocês têm que lutar, é contra esses que você tem que guerrear. Por isso que é a armadura de Deus, por isso que a armadura não vem da terra, a armadura vem do céu, porque a nossa luta não é contra a carne, não é contra sangue, não é aqui na terra, a nossa luta é nas regiões celestiais, é nos seres que habitam nas regiões celestiais. Se nós abrirmos essa cortina e olharmos ali fora, nós vamos ver as nuvens, o céu, né, azul, o sol, mas por detrás disso, numa visão espiritual, tem demônios, irmãos, há uma guerra constante, há uma guerra travada contra nós, contra o povo de Deus, contra a terra. Glória a Deus. Então, para nós entendermos, irmãos, no versículo 12, o que é um principado? O que é um principado que Paulo está dizendo? Vocês não têm que ficar lutando contra a carne e contra a sangue, mas vocês têm que lutar contra os principados. Sabe o que é principado, irmão José? Principado são demônios que trabalham na esfera internacional. São demônios que trabalham na cultura de país. Por exemplo, esse vírus, pelo que todo mundo, né, os grandes cientistas, médicos e tudo mais, eles dizem que esse vírus foi projetado, né, esse coronavírus, o Covid-19, ele foi projetado, foi alguém, né, que soltou esse vírus aí na humanidade, inclusive diz que foi alguns países aí. Então você veja bem, veio de lá de outro país e veio vindo e chegou aqui no Brasil. Então, os principados é isso, irmãos, é os demônios que trabalham na esfera internacional. Eles trazem uma coisa lá de um país, eles trazem para o outro e vai movendo para todos os países. Eles vão movimentando o planeta Terra, o globo terrestre. Principado, então, são demônios que trabalham na esfera internacional. Eles trazem cultura de um lugar para o outro. Por exemplo, a maçonaria, até mesmo a macumbaria, a feitiçaria, isso foi vindo de cultura de outros lugares e vai trazendo. São demônios que ficam trabalhando para trazer isso para outros países. Para quê? Para trazer todo o seu império das trevas em outros lugares também. Então essa é a nossa luta. Por isso que nós sempre temos que orar, irmãos, por outros países. Orar pela China, orar por Israel, orar pelo Japão, orar pela Coreia do Norte, orar por todos os países, irmãos,
que precisam da nossa oração, porque nós sabemos que tem príncipe das trevas, demônios que trabalham nessas regiões, e eles trabalham trazendo de lá coisas para cá e também de cá para lá. E também Paulo continua dizendo, vocês têm que lutar contra as potestades. O que é potestade? Potestades são demônios que trabalham na esfera nacional, são demônios que trabalham no governo. Nós vemos agora, né? Você sabe muito bem, né? E eu tenho que falar isso, mas você viu que há pouco uma pessoa que foi com indícios, comprovações de vários crimes, foi solto da prisão, mas quem liberou? Aqui, ó, potestade, demônios que trabalham na esfera nacional, no poder, no governo. O STF tem demônios lá trabalhando, usando a vida daqueles homens, para quê? Para destruir a nação. Então a potestade, para você ver, irmãos, os demônios, eles são muito bem organizados. Um não se envolve no outro. O principado, ele não vai se envolver na potestade. Ele não vai trabalhar no governo, não. Quem vai trabalhar no governo é a potestade. A potestade não vai trabalhar lá no outro país. Quem vai trabalhar é o principado. Eles são organizados. Por isso que a Bíblia diz que os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz. Por quê? Porque os demônios, eles têm organização. Um não se mete no outro. Cada um trabalha naquilo que foi lhe designado, né? Então você veja bem que a potestade é um demônio que trabalha exclusivamente nas nações, no governo, né? E por isso que nós temos que orar pelo nosso governo, nós temos que orar pelo nosso presidente, nós temos que orar pelo Brasil, nós temos que orar pelos deputados, nós temos que orar pelos vereadores, pelos senadores, pelos prefeitos, nós temos que orar pela vida deles, porque existe uma potestade de demônios que trabalham ali. E Paulo continua dizendo, você veja bem que já lá existia isso, já lá nesse tempo Paulo diz, né, que essa era a luta, e para nós hoje continua, porque se nós formos pegar, Paulo começou em Atos, se nós formos pegar o livro de Atos, teria ali no final, irmão José, eu achei bem interessante, um pastor falou isso, o capítulo 28 do Atos, ele termina no capítulo 28, mas aqui no último versículo de 31, ó, pregando o reino de Deus e ensinando com toda a liberdade as coisas pertencentes ao Senhor Jesus Cristo, sem impedimento algum. Aqui vem 3 pontinhos, porque esse livro continua. O livro de Atos não acabou aqui, ele continua. É nós. Nós somos a continuação. A igreja de Atos é o exemplo para nós seguir e para nós continuar. Por isso que o último versículo diz, agora vocês vão à igreja e vocês preguem o reino de Deus e vocês ensinem com toda a liberdade as coisas pertencentes ao Senhor Jesus Cristo, sem impedimento algum. Vocês preguem. Então o livro de Atos, ele ainda há uma continuação, né, espiritualmente, há uma continuação, que é a igreja de Deus na terra, que sou eu e você que fazemos parte. Amém, irmão? Você está entendendo aí, você que está me ouvindo? E Paulo continua, ele diz assim, e vocês têm que lutar também contra os príncipes das trevas deste século. Daquele século, desse século 21, existe príncipe das trevas. E quem é esses príncipes das trevas? São demônios que trabalham na arte, trabalham na cultura, trabalham na música, trabalham na moda, trabalham na internet. Esses são os demônios preparados para isso. Nós vemos que hoje a arte, como algum tempo atrás se passou, um homem nu e crianças pintando o homem, né? Crianças ali olhando o homem nu, apalpando o homem. E muitos diziam que isso é arte. São demônios que trabalham no meio dessa arte. Você vê a cultura. Hoje a cultura o que é? A cultura é cultuar o corpo. A cultura é cultuar as coisas da terra. Estão tirando a cultura que é o culto original, o culto a Deus. Porque o culto a Deus é o que diz em Romanos 12. Né? O culto a Deus é o que Paulo mesmo diz em Romanos 12. Ele diz, apresentei o vosso corpo a Deus como culto racional. Então o culto tem que ter raciocínio, o culto tem que ser espontâneo e tem que ser oferecimento do nosso corpo a Deus. Mas a cultura, que é esse principado das trevas desse século, ele trabalha no meio dessa cultura. Por isso que as pessoas hoje, a cultura é cultuar o corpo. Por isso que as academias estão cheias. Por isso que os salões estão cheios. Não estou dizendo que é pecado você ir na academia. Não estou dizendo que é pecado você ir no salão. Não estou dizendo isso. Mas muitas das vezes as pessoas cultuam mais o corpo, que é a cultura aqui da terra, do que cultuar a Deus, apresentar o seu corpo a Deus como sacrifício,
vivo e santo, é o que a palavra de Deus nos diz. A cultura da música, se você ver a cultura da música hoje, as mais tocadas são músicas que falam do quê? De traição, são músicas que falam sobre você encher a cara, você chegar caindo, você trair, essa é a cultura que esses demônios principados trabalham. É a letra da música de hoje, né? A letra da música. Antigamente a gente dava vontade de você escutar a música, mas hoje não tem como você escutar uma música do mundo, cara. Não tem, porque os príncipes das trevas, eles trabalham no meio dessa música. E os maiores cantores de música que não é gospel, só música que não agrada a Deus, só música que destrói família, destrói casamento, destrói família. É verdade. E é os que estão mais no auge. É os que estão, com certeza. Por quê? Porque tem príncipe das trevas que trabalham lá. A moda, você vê daqui um pouco, nós estávamos falando esses dias com o irmão, daqui a pouco, olha, as pessoas estão andando praticamente sem roupa. Porque a moda, o que é? Qual é a moda? Os homens mesmo, hoje para tu comprar uma calça, irmão José, eu vendia roupa, eu sei como é. Para você comprar uma calça hoje que não seja tão apertada é difícil, nem fazem mais calça. A calça do homem é uma calça que tu coloca, mas depois vai tirar, não sei como é que consegue. Tem que ser uma leg. É uma calça, irmão, é a cultura, irmãos. É a cultura maligna que está influenciado. A roupa, praticamente tudo rasgada, mostrando suas partes. As mulheres andam mostrando a parte da sua bunda, desculpe a expressão, mas a parte, né, das suas partes íntimas quase aí na rua, na terra, né, no meio da rua. Por quê, irmãos? Porque há um príncipe das trevas que trabalha no meio disso. A internet, hoje um dos caras que mais tem acesso no YouTube mesmo, que é um meio de mais comunicação, meio que as pessoas mais colocam vídeos ali que estão assistindo, é o YouTube. A internet, hoje o cara que mais tem visualização e mais inscritos é um cara que fala só palhaçada, um cara que fala só sobre coisas que tem a ver com relações sexuais. E outro que fala bastante coisas para as crianças, ensinando as crianças como fazer sexo, ensinando as crianças como se mostrar. É um dos caras que tem mais inscritos e mais visualização. Então você veja como a cultura, esses príncipes das trevas, eles habitam nessas coisas. A internet é do diabo, irmãos. Se o diabo vai usar um dia, o anticristo vai usar, não sei. Mas a internet nós podemos usar para as coisas de Deus, como nós estamos fazendo aqui, o irmão José está fazendo. Está usando o Facebook, a internet, é uma coisa para Deus, a reino de Deus. A rádio aqui está usando uma coisa para Deus, então nós podemos usar. Mas nós sabemos que tem príncipe das trevas que habitam lá. Nós temos uma forma, né? Cada um tem uma forma de alcançar pessoas. Você tem a oportunidade hoje, esse vírus é para isso, para nós abrir a nossa mente. Que a internet não é coisa do diabo, é coisa de Deus também, para você alcançar pessoas que estão lá do outro lado. Com certeza. Pessoas que querem ouvir a voz de Deus, as igrejas estão fechadas. Mas você tem a oportunidade de falar de Deus, mas não sei falar. Fala que Jesus ama ele, fala que Jesus cura, fala que Jesus dá vida e vida com abundância, fala que Jesus está voltando. Aleluia. Tão simples, irmão. É verdade. Jesus está voltando, a gente não pode ficar calado. Quando chegar no grande dia, o que é que vamos mostrar para Deus? Deus deu as armas para nós batalhar. Deu a Bíblia, escreveu a Bíblia para nós batalhar. Aqui, a maior arma é essa aqui. A maior arma é essa aqui. E ele escreveu a Bíblia, deu para nós e disse: eu vou deixar com vocês o Consolador, aquele que ajuda você a vencer. Amém, aleluia. Por isso, irmãos, que nós sempre temos que orar também pela a nossa cultura, pelas músicas, pela moda, pela internet. Nós temos que orar. Eu sempre oro, irmão José, pelos pastores que estão aí na internet fazendo vídeos. Eu assisto muito pastores, além dos meus pastores, além dos nossos cultos, eu assisto outros pastores e eu tenho aprendido muito com esses pastores. Inclusive tem a Academia de Pregadores, que é um curso de teologia online que você faz. É algo que é para Deus. Então a internet ela pode ser usada para as coisas do inimigo, mas nós podemos usar para as coisas de Deus. Então nós temos que orar para que Deus dê sabedoria para esses homens, para esses mestres, para esses doutores, para que eles possam ali, alcançar vidas como alcançou também a minha no ensino, como tem alcançado outras vidas. Nós vamos crescendo, se aperfeiçoando e alcançar vidas para a salvação, como essa rádio está aqui alcançando vidas. Aleluia.
Amém, irmãos? Nunca se esqueça de orar por esses itens que nós estamos falando aqui, irmãos. Isso é algo que está acontecendo agora, isso é algo real, e Paulo já nos falou. Ele também termina dizendo, e contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Sabe qual é essas hostes espirituais, irmão José, da maldade? São os demônios regionais, os demônios que habitam nas cidades, nos bairros. Então tem demônios exclusivos para trabalhar em cada bairro. Tem demônio que trabalha só no Trem Rio do Norte, tem demônio que trabalha só no Raul, tem demônio que trabalha só na Vila Leão. Ô, irmão, você está dizendo que tem demônio aqui no meu bairro? Tem demônio, irmão, não sou eu, é a Bíblia. A Bíblia que diz que tem os demônios, eles ficam rondando, procurando a quem possa tragar, rugindo como leão, né? Babando como leão, rugindo de raiva, de vontade de pegar, né? Mas quem está coberto com o sangue de Jesus, ele não toca. Quem está coberto com o sangue de Jesus está protegido. Por isso que nós temos que estar sempre com comunhão com o Espírito Santo. Então agora nós sabemos com quem nós estamos lutando. Isso aqui, irmãos, isso aqui é muito forte. Isso aqui é algo que mexe com o reino espiritual. Mas nós temos que saber disso. Nós temos que orar por isso, para repreender esse mal que trabalha nos países, repreender esse mal que trabalha no governo, repreender esses demônios que trabalham na internet, na música, na moda, na arte, repreender esses demônios que trabalham nos bairros, nas cidades. Nós temos que repreender, estender a nossa mão, irmãos, e repreender, sai desse bairro, sai de Jaraguá do Sul, sai de Santa Catarina, sai do Brasil, sai do planeta Terra, em nome de Jesus, expulsar os demônios que estão usando agora, essas pessoas que estão lá se prostituindo na rua, liberta elas, sai demônio da vida dela, sai demônio da vida que está usando aquele homem para beber, demônio que está usando aquele homem que está querendo agora cometer um ato de suicídio, sai da vida dele, demônio que está querendo usar alguém para assassinar alguém, liberta ele agora. Demônio que está querendo usar o pai agora para bater na mãe dentro de casa, solta ele agora. O demônio que está querendo usar alguém agora para roubar, solta ele agora. Nós temos que orar, irmãos, porque existe uma guerra espiritual. Então quer dizer que a pessoa que faz isso, ela é usada pelo demônio. Não estou dizendo que todas as vezes, irmãos, porque Deus deixou para nós algo fazermos também. Tem algo que é da pessoa mesmo que faz. A pessoa vai lá por rebeldia, mas quando a pessoa dá brecha, o inimigo usa mesmo, irmãos. O inimigo usa, ele usa as pessoas para fazer, porque você pode ver aí há poucos dias, cada dia nós vemos uma barbaridade acontecendo. Como que um pai mata um próprio filho, ou estrupa, como nós vimos agora, 4, 5 anos, um próprio pai. Eu sou pai agora recentemente, irmão, meu Deus do céu, como que um pai consegue fazer estrupar e matar ainda uma criança, irmãos? Eu acredito que humanamente não tem como. Isso é somente demônios, irmãos. Mas existe algo que a pessoa deu liberdade, a pessoa buscou aquilo, ela deu uma brecha. Mas que em nome de Jesus nós possamos com a nossa mão santa estender a mão e repreender em nome de Jesus aonde estiver, que seja liberta essas vidas e seja alcançada pelo Espírito Santo, o Espírito Santo possa convencer e salvar essas vidas em nome de Jesus. Então qual é a nossa luta, irmãos? A nossa luta é contra os principados, é contra os potestades, é contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade. Mas também tem algo, irmãos, que fala, Paulo mesmo vai escrever em Gálatas capítulo 5 e o versículo de número 19, ele vai dizer que tem algo que também que nós temos que lutar. E esse algo não está muito longe, não está apenas na região celestial, ele está conosco. E olha o que ele diz que ele é: porque as obras da carne são manifestas, a quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedice, glutonarias e coisas semelhantes a esta, cerca da qual vos declaro, como também já te disse antes, que quem estiver uma dessas não entrarão no reino dos céus. Mas Paulo vai dizer aqui um pouquinho antes, porque a concupiscência da carne, a cobiça contra o Espírito. Então a nossa luta é contra isso, irmãos.
é contra a nossa própria carne. Nós temos que lutar todo dia contra nós mesmos, contra a concupiscência. A concupiscência o que é? É a cobiça da carne, porque a carne ela só pende para o pecado, a carne ela só pende para a prostituição, a carne ela só pende para a impureza, para a lascívia, para a imoralidade, para a peleja, para a dissensão, para a bebedice, para o homicídio, para a glutonaria. Por isso que o homem sem Deus, pode ver, irmãos, o homem sem Deus ele cai na valeta mesmo, ele vai beber, ele enche a cara. Ele vai se prostituir, ele se prostitui. Por quê? Porque ele se entrega totalmente para os desejos da carne, para a concupiscência da carne, né? Para esses desejos, essa cobiça da carne, que ela é contra o Espírito. Mas o Espírito, ele então quer as coisas de Deus, mas a carne, ela cobiça as coisas da carne. Mas que Deus nos ajude a nós vencermos a nós mesmos e a nós vencermos a região celestiais que nos cerca, em nome de Jesus. Então, irmãos, a nossa armadura, ela é espiritual, irmão José, mas ela se manifesta fisicamente. Talvez eu não veja o irmão José aqui, eu não vejo ele com uma couraça da justiça, eu não vejo ele com escudo, eu não vejo ele com uma espada, com um capacete. Fisicamente não, mas isso eu vejo espiritualmente. Mas agora nós conseguimos ver isso fisicamente, porque o irmão José está vencendo as lutas, o irmão José está vencendo ele mesmo. O irmão José está aqui com esta rádio, avançando com esta rádio, ele está vencendo esses príncipes das trevas que tentam impedi-lo, ele está vencendo. Eu mesmo, quando estava para vir aqui na rádio agora, eu tinha marcado com um rapaz para ele ir lá em casa. Eu falei, até 2 horas eu estou em casa, 2 horas eu tenho que sair. Quando foi 2 e esperei até 2h30, 2h20 estou saindo de casa para vir aqui, chegar um pouquinho antes e tal, o abençoado me chega lá em casa. Eita, Jesus. Eu falei, eu estou saindo, ele falou, não, mas é rápido e tal, e ficou quase que eu cheguei atrasado. Então, irmãos, a gente vai vencendo no nome de Jesus. Então agora eu vou deixar um exemplo claro para como nós vencer isso, irmão José, para encerrar a minha palavra aqui, que está em Lucas, capítulo 4. Por que não usar esse exemplo maravilhoso, que é o exemplo do nosso mestre Jesus, o exemplo do nosso Jesus Cristo? Olha o que Jesus aqui nos deixa esse exemplo. Lucas, o escritor, ele fala da tentação de Jesus no capítulo 4. E olha como que Jesus venceu. Então Jesus ele venceu porque ele foi levado ao deserto cheio do Espírito Santo. Irmão, se você está atravessando um deserto, mas você está cheio do Espírito Santo, você vai vencer. Agora, se você não está cheio do Espírito Santo, você precisa ser cheio do Espírito Santo para você vencer esse deserto. Jesus ele venceu o deserto aqui porque ele estava cheio do Espírito Santo. Então Jesus foi cheio do Espírito Santo, levado pelo Espírito ao deserto. Então quem te coloca no deserto não é o diabo não, irmãos. Quem te coloca no deserto é o próprio Deus, o próprio Espírito te coloca no deserto para te dar bênçãos maiores, para te preparar para receber a bênção, para te aperfeiçoar para receber a bênção. O deserto é um aperfeiçoamento para nós receber a bênção. Porque às vezes você quer algo, mas você não está preparado para receber ainda. Deus não vai te dar porque Deus vai te estragar, mas agora Deus te prepara para daí você então receber. Então Deus Jesus ele foi levado pelo Espírito ao deserto, cheio do Espírito Santo ele foi. Então a primeira coisa para nós vencer, irmãos, essa região celestial que habita na região celestial que nós só podemos ver com os olhos espirituais, somente cheio do Espírito Santo. Então nós temos que se encher do Espírito Santo. E Jesus, então ele foi tentado pelo diabo. Só que Jesus ele ficou 40 dias e 40 noites sem comer. Jesus estava jejuando. Além de Jesus estar cheio do Espírito Santo, Jesus já podia dizer, eu não preciso nem jejuar. Eu não vou jejuar, já estou cheio do Espírito Santo. Mas Jesus não jejua. E não é um dia não. É 40 dias e 40 noites. Não estou falando para você jejuar 40 dias e 40 noites, porque senão você pode até morrer, irmão. Nós não estamos preparados para isso. Se você não tiver, se não for algo direcionado de Deus mesmo, você pode, 40 dias, 40 noites. Mas, irmão, nós temos que jejuar. Nós temos que jejuar um dia, 12 horas, uma manhã, deixar de almoçar, deixar a janta. É um jejum, irmãos. É sacrificar a carne, dizer para a carne, aqui quem manda é o Espírito. É o que nós limos agora, a concupiscência da carne. Não, a carne não me manda, não. Quem manda aqui é o Espírito. Então você vai alimentar o leão do Espírito e vai deixar o leão da carne passar fome, deixar ele morrer lá, deixar o leão da carne. O jejum é para mortificar a nossa carne e vivificar o nosso espírito. E Jesus nos deu o exemplo disso, que ele estava cheio do Espírito Santo, mas ele continuou jejuando. Ele venceu no deserto. Outra coisa que Jesus venceu, além de cheio do Espírito Santo, além de jejuar e com certeza orando, não precisa nem falar de orar, né, irmãos? Porque a oração, Jesus já estava sempre Jesus estava orando, todo momento Jesus estava em comunhão com Deus. A oração, que já é para se encher do Espírito Santo, é somente através da oração,
Então a oração, você vai ser cheio do Espírito Santo. Agora você vai jejuar para continuar a ser cheio do Espírito Santo. E outra coisa para você vencer o diabo é pela palavra. Jesus venceu pela palavra. O Satanás disse para ele assim, ó, você diz que és o Filho de Deus, então transforma essas pedras em pão, já que você está com fome. Aí Jesus disse para ele assim, ó, está escrito. Então Jesus venceu pela palavra. Está escrito, está na palavra, ó, está escrito, está na palavra. Que nem de pão só viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ainda Satanás continua tentando e Satanás diz, dar-te-ei todo este poder e glória, para que, se você me adorar, Satanás disse para Jesus. E novamente Jesus diz, vai-te Satanás, porque está escrito, adorarás o Senhor teu Deus e só ele servirá. Novamente Jesus diz, está escrito, pela palavra. Jesus conhecia a palavra, ele é a palavra. Então nós temos que vencer Satanás apenas, nós vamos conseguir vencer pela palavra, é com a palavra. Depois,